Obrigado, Senhor, pois Tu és maravilhoso. Que esse dia seja somente para glorificar o Seu nome. Fica com cada um que irá fazer a leitura do livro. Que o Espírito Santo venha se fazer presente e nos ensinar a Tua palavra e nos fazer lembrar em tempo oportuno. Que seja uma palavra rema falando em nossos corações. Amém? Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja em qualquer momento, seja a qualquer hora em que irá se fazer a leitura do livro. Nós estamos no nosso segundo capítulo do livro Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta, da escritora Joana Weaver. Deus venha se fazer presente, venha nos ajudar neste momento. Lucas 10:40 traz: Marta, porém, andava distraída e em muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir-te só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Foi um dia atarefado. Arrastei as crianças para uma manhã de obrigações e de compras no mercado. E já havia transcorrido uma hora do horário de almoço. Estávamos todos com fome e um pouco irritados, mas o dia resplandeceu quando comecei a dirigir a caminho da nossa pizzaria favorita. Pizza, 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 cantava Michael, meu filho de 4 anos, enquanto pulava no carro, no banco de trás. Jéssica, com 2 anos, batia palma ao pensar no carrossel do playground. Mas nossa alegria foi interrompida quando abri o meu talão de cheque e descobri que não tinha dinheiro suficiente na conta corrente. Isto não é justo, provocou-me Michael do banco de trás do carro, enquanto voltávamos para casa e pensávamos nos velhos sanduíches de geleia e creme de amendoim. Você prometeu que a gente ia comer pizza. Ele estava certo. O suborno da pizza havia comprado o bom comportamento durante toda a manhã. Suspirei enquanto olhava ao espelho retrovisor. É difícil explicar a uma criança que, mesmo tendo folhas de cheques no talão, você pode não ter dinheiro suficiente no banco. Às vezes, passo por maus momentos para entender isso sozinha. Então paramos. Todas as minhas explicações foram recebidas por ouvidos desatentos. Michael sentou-se junto à porta do carro, com os braços cruzados no peito, um olhar zangado e muito feroz. Então, da outra extremidade do banco de trás, a pequena Jéssica começou a falar: A vida é dura, Mico. Não é justo. A vida é dura e raramente justa. Mesmo quando trabalhamos atentadamente e fazemos o que é esperado, os deveres diários sempre parecem providenciar algumas recompensas. Quando foi a última vez que você recebeu um elogio à mesa do jantar? Que ótimo frango assado, mãe. É o melhor. A família aprova seus rostos sorridentes, entusiasmados de admiração. Seu filho adolescente, enjoado, lhe dá nota 10 e pede bis, bis. Ou quando foi a última vez que seu chefe e seus colaboradores a elogiaram porque você chegou na hora, desempenhou seu trabalho com um sorriso e ficou até tarde para terminar o serviço? Parabéns pelo relatório. Seu chefe diz ao aparecer na porta de sua sala. Tire
a próxima semana de folga remunerada, ou melhor, por que não 2? Isto não acontece, não é? Na última vez que verifiquei, não distribuíram prêmios pelos vasos sanitários reluzentes. As horas extras e os esforços que empregamos fora do lar nunca são notados ou recompensados. Lamento, não tem pizza para você. Ainda que Marta tivesse sido a primeira pessoa a perguntar para Jesus: Senhor, não te importas? Definitivamente não foi a última. Todas nós sentimos solidão, frustração, exclusão e o ressentimento experimentado por ela na cozinha naquela tarde em Betânia. Fazer todo o trabalho pelos outros quando ninguém parece notar ou se importar. Todos nós repetimos a queixa do meu filho. Isto não é justo. Em Lucas 10:40, temos um quadro claro sobre o empenho de Marta. Visitas aparecem de surpresa na porta. Não sabemos quantas. Baseando-se no início de Lucas 10, é possível que fosse mais do que 70 pessoas invadindo seu calmo lar. E Marta responde com braços abertos e um largo sorriso. Mas em algum lugar entre a cozinha e a sala de estar, uma semente de rancor começa a germinar. Em breve ela se transforma em uma pergunta que ecoa no coração das mulheres hoje: Senhor, não te importas? O problema é óbvio. Marta está realizando todo o trabalho, enquanto Maria recebe toda a glória. Isto não é certo. Pelo menos não é isto o que Marta acha. Eu sei como ela se sente. Uma parte de mim gostaria que Jesus tivesse dito: desculpa, Marta, como somos insensíveis. Venha, Maria, venha, rapazes, vamos todos nos unir e dar uma ajuda a Marta. Afinal, era o que Marta queria. É o que desejo quando me sinto sobrecarregada. Palavras suaves e serenas e muita ajuda. Quero que todo mundo carregue suas próprias cargas. Mas acima de tudo, quero que a vida seja justa. A balança da justiça. Cresci brincando com os pratos de balança. Com os pratos de balanças decorativos de minha mãe, feito de metal adornado. O jogo de balanças repousava orgulhosamente sobre o piano, com várias peças de frutas artificiais em cada lado, distribuída com criatividade, de modo que um lado era levemente mais alto do que o outro. De vez em quando, em vez de praticar as aulas de piano, eu arrumo as frutas. O exercício era bastante educativo. Uma laranja de plástico equivalia a 2 ameixas. A banana e a maçã pesava quase o mesmo e juntas se equilibravam bem com a manga. Se eu me ocupasse com isso adequadamente, poderia adquirir muita experiência reorganizando as frutas naqueles pratos. Sinais de perigo de uma Marta sobrecarregada. Você pode ser predisposta ao tipo de sobrecarga perfeccionista que Marta experimentou em Betânia. Carol Távila, em seu livro Caring Working, relaciona 5
expectativa irreais que contribui para a destruição de um servo de Deus. Você consegue se ver nas falsas convicções abaixo? Não deve haver nenhum limite para as minhas ações. Tenho capacidade para ajudar a todos. Sou a única disponível para ajudar. Nunca devo ter cometido um erro. Tenho a capacidade de mudar outra pessoa. Não é bom que o faça. Totalmente desfalecerá, porque esse negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Êxodo 18, 17 e 18. Então um dia decidi avançar com o meu pequeno experimento. Depois de colocar todas as frutas de plástico em uma enorme pirâmide em apenas um lado, olhei ao redor à procura de um contrapeso. As uvas de vidros da vovó. Sabe quais são? Eu gostava de olhar através das grandes esferas de vidro colorida, presa firmemente em uma peça de madeira traçada. Seu interior púrpura fazia com que tudo parecesse flutuante, distorcido e de outro mundo. Uma distração perfeita para uma entediada aluna de piano, quase tão divertida quanto brincar com os pratos da balança. Quase. Você pode imaginar o que aconteceu? Naturalmente. Quando eu coloquei as uvas do outro lado da balança, caíram como os tijolos na superfície de mogno do estimado piano da minha mãe, fazendo com que o metal ressoasse e as frutas de plástico voassem. Mamãe veio correndo e eu comecei a tocar a canção Windham Ward Song, esperando que ela pensasse ser o som grave e não o meu erro, o causador da confusão. Não deu certo. Mereci toda a repreensão daquela vez. No entanto, em minha vida, a balança de metal da minha mãe não foi a única em que prestei pouca atenção. Creio que isso também vale para você. Desde a infância temos uma balança invisível que pesa o que acontece conosco junto com as experiências dos outros. Quando crescemos, por exemplo, pensamos como nossos pais, nos tratando junto com o tratamento que os nossos irmãos receberam. Julie tem 2 balas a mais do que eu, papai. É a minha vez de sentar no banco da frente. Essa é apenas uma parte da infância. Mas muitas de nós carregamos as balanças para a vida adulta. Inconscientemente, e gastamos uma soma de tempo surpreendente tentando colocar os pratos em equilíbrio. Justo ou injusto? Igual ou desigual? Legítimo ou ilegítimo? Pesamos tudo e, se não formos cuidadosa, nossa visão de mundo pode se tornar distorcida. Cada palavrinha pode assumir um significado oculto. Cada ação pode se converter em ataque pessoal. Fazemos todo o trabalho. Murmuramos para nós mesmos porque eles recebem toda a glória. Como ousa me tratar assim? Como as uvas de vidro da vovó. Essas uvas azedas conseguem facilmente ter mais valor do que as coisas boas das nossas vidas, colocando o prato da balança contra nós. Porque quando procuramos por injustiça, normalmente a encontramos. E quando esperamos que a vida seja sempre justa, nos deparamos com uma grande decepção. Os 3D mortais. Conta-se a história de um sacerdote que servia uma pequena paróquia em uma zona rural esquecida.
Amava sua gente e era amado por ela. Fazia o trabalho de Deus com eficiência. Tanta eficiência de fato que 2 demônios foram designados por Satanás para importuná-lo e arruinar de alguma forma o seu ministério. Tentaram todos os métodos de sua sacola de artimanhas, mas não tiveram êxito. O tranquilo sacerdote parecia estar além do seu alcance. Por último, pediram uma reunião com o próprio diabo. Tentamos de tudo, explicaram os demônios, especificando seus esforços. Satanás ouviu e então deu o seu conselho. É muito fácil. Dele a notícia de que um seu irmão foi promovido a bispo. Os demônios olharam um para o outro. Parecia simples demais. Esperava algo mais diabólico, mas não custava tentar. Nada mais havia funcionado. Algumas semanas mais tarde, retornaram os jubilosos. O velho sacerdote não recebeu tão bem a feliz notícia da promoção do seu irmão. A alegria anterior do homem se converteu em lamentação. Suas palavras de ânimo foram substituídas pela murmuração e pela melancolia. Em pouco tempo, o ministério brilhante do ministro foi destruído pela larva verde da inveja e pela nuvem negra da frustração, pela amarga conclusão de que isto não é justo. Satanás nunca foi muito criativo. As ferramentas usadas hoje por ele são as mesmas que ele sempre utilizou e, não se espante, elas têm sido bastante eficientes. Desde o Jardim do Éden até a cozinha de Marta em Betânia. E os nossos dias, Satanás ainda planeja seus ataques em torno do que eu chamo de os 3D da destruição. São eles: a distração, o desânimo e a dúvida. Em todo tempo, Satanás recorre a essas táticas para derrubar os melhores e mais valorosos servos de Deus. A estratégia básica é absolutamente simples: desviar o olhar das pessoas em direção a Deus e voltá-lo para a circunstância, fazê-las acreditar que sua felicidade depende dos acontecimentos ao seu redor, mudar as boas notícias sobre outras pessoas e, quando estiverem completamente desanimadas, dizer que Deus não se importa. Depois ele se reclina em sua poltrona e deixa que a dúvida faça seu trabalho. É realmente uma estratégia brilhante quando você reflete nela. Plante-os de mortais nos corações humanos e mais cedo ou mais tarde as pessoas se autodestruirão. Ao menos é claro que alguém intervenha. É exatamente o que Jesus veio fazer. Um coração distraído. Quando Jesus encontrou Marta naquele dia em Betânia, ela estava distraída. E por aí que Satanás geralmente começa. É por aí que Satanás geralmente começa. Ele sabe que se estamos excessivamente preocupadas e atoladas em obrigações, há boas chances de nossos corações não ouvirem o chamado do Salvador. Embora as distrações não possam vencer a batalha, o fato de desviarmos nossos olhos do que é importante certamente nos deixará mais vulneráveis ao ataque. A Bíblia King James Version diz que Marta estava
importunada em muito serviço. E apenas uma outra forma de dizer distraída, segundo o dicionário de Oxford. A palavra cumber, usada na versão inglesa, quer dizer oprimir, arruinar, derrotar, destruir. Segundo, atormentar, afligir, incomodar. Terceiro, importunar, desconcertar, causar perplexidade. Tem se sentido assim ultimamente? Eu tenho, com certeza. A palavra original do grego usado nessa passagem é pericipal. Estar super preocupado, super ocupado acerca de alguma coisa. Atrair para longe, misteriosamente. Isso parece-me familiar. A concordância de Strong acrescenta outra dimensão para a palavra cumber, definindo como puxar em volta. Você é capaz de ver Marta com todas as responsabilidades, mordendo sua saia com furiosos chiaos, puxando de um lado para o outro? As atividades de Marta estavam longe de ser trivial. É importante reconhecer isso. De todas as preocupações desempenhadas por Marta, foram descritas por Lucas como diaconia. A palavra no Novo Testamento para o ministério. Mas até mesmo o ministério legítimo, devotado a Jesus, pode se tornar um peso que nos puxa em volta. Diz o pastor e escritor Duke Sheets, chama-se consagração árdua e monótona. E isso não vem de Deus. Experimentei essa consagração árdua e monótona no ministério mais do que gostaria de admitir. Mesmo naqueles dias em que eu tenho as melhores razões, acabo fazendo tudo mecanicamente, esquecendo que o meu trabalho é para o Senhor. E quando isso acontece, posso lhe assegurar, esta Marta não fica muito feliz. Nem a Marta original era assim. A semelhança do coelho de Alice no País das Maravilhas. Ela tinha uma agenda a cumprir, mas ninguém parecia compreender a importância da sua missão. Em realidade, pareciam ignorar a sua necessidade. Não demorou muito para que a graciosa anfitriã e Marta desaparecesse. A graciosa anfitriã e Marta desaparecer e a rainha de copas assumir, apontando os dedos e gritando: cortem as cabeças deles, cortem a cabeça de todos. Conheça a rainha de copas. Ela aparece lá em casa de vez em quando. Basta deixar que o trabalho doméstico acumule, que a minha agenda fique sem controle e os deveres não sejam cumpridos, e teria a receita de um mau humor real. A rainha em mim aproxima-se da cozinha, batendo as portas dos armários e as panelas, fazendo declarações enfurecidas para ninguém em particular. Coitada das crianças que cruzam com a rainha em alvoroço, especialmente quando Sua Alteza traz a roupa da lavanderia e depois encontra metade dela limpa e jogada no chão. Meias limpas? Eu grito. Você quer meias limpas? Tente encontrar debaixo da sua cama, onde você guarda o resto das suas roupas. Estou sobrecarregada e distraída. Sinto-me incrivelmente só, assim como Marta. E ainda que você não perceba através da minha fachada de rainha de copas, o peso do desânimo já sobrecarrega o meu coração. Um coração desanimado
Quando estamos distraídas, o desânimo está ali bem pertinho. O cansaço se aproxima sorrateiramente, enquanto a vida nos subjuga. Ele nos leva a dizer e a fazer coisas que nunca pensamos em dizer e fazer. O desânimo acaba com as nossas perspectivas e defesas. Embora tenhamos feito grandes obras para Deus, o desânimo nos diz que somos inúteis e que estamos sem esperanças e abandonados. Elias sentiu esse tipo de desânimo quando obteve uma vitória considerável sobre os profetas de Baal em 1 Reis 18. Ele ficou nas alturas, mas no momento em que Jezabel o ameaçou de morte, as palavras arrogantes da rainha perversa trouxeram como um golpe o grande profeta de volta ao chão. Em menos de 24 horas após a descida do fogo santo do céu, o que provou de uma vez por toda que Deus era Deus, Elias estava fugindo. A distração o fez temer. O desânimo o fez esconder. Não te importas? Elias perguntou a Deus enquanto tremia, assentado debaixo de um zimbro no deserto. Já basta, ó Senhor. Ele murmurou em Reis 19:4. Toma agora a minha vida, deixe-me morrer. Você tem passado muito tempo debaixo do zimbro da autopiedade? Eu tenho. É fácil encontrar um lugar à sombra e sentir compaixão de nós, mesmo quando estamos distraídas e desanimadas. Especialmente quando nos defrontamos com um obstáculo inesperado. Especialmente quando parece que estamos fugindo para salvar nossas vidas. Ou talvez você conheça melhor o quartinho de zimbro de isolamento. O fracasso parece tão eminente e é mais fácil esconder-se do que encarar a vida. Então, tiramos a confiança despedaçada de nossos ombros trêmulos, cobrimos nossa cabeça e suplicamos para sermos dispensadas das ocupações regulares da vida. Estamos abatidas e deprimidas. E tudo por causa do desânimo. O desânimo nos tira toda a esperança, toda a visão, todos os amanhãs e todos os sonhos. E seguramente tirou tudo isso de Elias. Mas gosto muito da descrição sensíveis de 1 Reis 19, 5 ao 7, pois faz alusão a toda a ternura que está à nossa disposição no momento de desânimo. Lembra o que aconteceu? Deus enviou um anjo para trazer alimento ao seu profeta abatido. Levanta-te e come, disse o anjo a Elias, porque muito comprido te será o caminho. Então o anjo ficou de guarda enquanto Elias caía no sono de novo. Quando estamos distraídas e desanimadas, cansadas e sobrecarregadas, não há melhor lugar para ir do que para os braços do Pai. Somente Ele sabe do que precisamos. Não se lastime debaixo de um zimbro. Não se esconda em um quartinho de zimbro. Busque ao Senhor e permita que Ele dissipe todo o seu desânimo. Quando fizer isso, você encontrará a cura para o seu coração ferido, mesmo se a dúvida for inevitável. Um coração duvidoso. Ao longo da história, Satanás descobriu que é inútil fazer a humanidade questionar a existência de Deus. Como Paulo escreve em Romanos 1, 19 e 20.
A existência de Deus que está escrita no coração do homem por repetidas vezes em todo o curso da história. O agnosticismo e o ateísmo fracassaram ante a convicção fundamental: Deus existe. Em nossa vida, temos visto um século de ateísmo se esmigalhando junto com a União Soviética e o Muro de Berlim. Ao contrário do prognóstico do comunismo, a crença em Deus definitivamente não morreu. De fato, o aumento dos estados ateus no século XX pouco representou, a não ser por ser estimulado o crescimento da religião. 5 estratégias para lutar contra o desânimo. Todas nós mergulhamos e depois nos envolvemos no desânimo. O segredo é não ficar lá. Aqui há algumas maneiras através das quais você pode obter a vitória sobre a espiral descendente dos desmortais em sua vida. Primeiro, pare às vezes para descansar. O desânimo é a maneira comum do nosso corpo dizer: pare, preciso descansar. Tente tirar um cochilo ou ir para a cama mais cedo. É impressionante como as coisas vão parecer diferentes à luz da manhã. Êxodo 34:21. Segundo, adquira um novo ponto de vista. Volte atrás e peça a Deus para ajudá-la a ver a perspectiva divina em relação à sua condição. Às vezes, o que parece ser uma montanha intransponível aos seus olhos é apenas um degrau aos olhos de Deus. Isaías 33:17. Tenha paciência. É fácil desanimar-se quando as coisas não acontecem do jeito como você planejou. Mas se você confiou as suas preocupações ao Senhor, pode estar certa de que Ele está trabalhando, mesmo quando você não vê. Romanos 8:28. Entre em contato com as pessoas. O desânimo se alimenta do isolamento. Saia de casa, visite alguns amigos. É maravilhoso como o companheirismo à moda antiga pode elevar nosso espírito e afugentar a melancolia. Salmo 133:1. Quinto, ligue o cronômetro, certo? As coisas não são tão boas. Descobri que é útil ligar o cronômetro, o timer, do forno e deixar 10 minutos para um bom choro. Mas, quando sou o sinal, limpo o nariz, enxugo os olhos e entrego a minha situação ao Senhor, para que eu consiga caminhar. Eclesiastes 3:4. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espante. Deuteronômio 31:8. Considerando que o ateísmo tem sido menos eficiente, Satanás voltou-se para outra mentira de sua sacola de artimanhas. Se ele não consegue nos fazer duvidar da existência de Deus, fará o possível para nos fazer duvidar do amor de Deus. Depois de nos ter distraído, depois de nos ter desanimado, a tática final de Satanás é a desilusão e a dúvida.
Você está sozinha, querida. Ele sussurra em meio à nossa solidão. Compreende? Deus não se importa de verdade, ou já teria se manifestado neste momento. Nada poderia estar mais longe da verdade, é claro. Mas Satanás ainda continua a usar essa decepção com grande sucesso, mesmo contra os próprios filhos de Deus. Fico constrangida em dizer que meu coração ouviu algumas vezes a sedutora canção de Satanás. As palavras de dúvida e as notas de desapontamento repetem a frustração e a decepção dentro de mim, como uma melodia oposta à fé. Esta canção de lamentações surge naqueles momentos em que Deus não age do modo como eu queria, nem me ama da maneira como eu gostaria de ser amada. Como duas canções sendo entoadas com totalidade diferente. A dissonância entre o que eu sinto se choca com o que eu sei e ameaça abafar o hino do amor eterno de Deus. Senhor, não te importas? Começou em uma primavera, quando os açafrões abria seu caminho com força através da dura crosta de solo, e os brotos esticados de árvores se desenvolvia lentamente em direção ao sol. Ao meu redor, o mundo estava despertando, mas o calor da nova estação nunca atingia a minha alma. Embora eu ainda amasse a Deus, ele parecia distante e preocupado com outra pessoa e não comigo. Suponho que essa foi a minha primeira crise espiritual de verdade. Criada em um lar cristão, aceitei a Jesus impulsivamente aos 4 anos de idade. Amava a Deus de forma totalmente pueril e sabia que Ele me amava, embora às vezes eu me perguntava o porquê. Vagarosamente, ao longo dos anos, em primeiro lugar por causa da minha falta de conhecimento, pequenos fios de incerteza foram tecidos em minha alma e, de alguma forma, gradual, se entrelaçaram sozinhos, formando um escuro véu. Naquela primavera, depois de 15 anos de ministério integral, comecei a lutar contra a dúvida, especialmente na área da oração. Deus não parece responder minhas orações como deveria. Pedi e dar-se-vos-á, prometeu ele, mas eu sentia como se houvesse alguém nos portões de pérola marcado em minhas orações. Devolver ao remetente. Minha amiga não foi curada de câncer terminal e minha mãe continua na sua luta depois da cirurgia do coração. Até mesmo os pedidos mais simples não eram atendidos. Meu furgão, por exemplo, ainda fazia um som estridente. Repetindo, meu furgão, por exemplo, ainda fazia um som estridente, insensível a todos os esforços dos mecânicos e seu trabalho de lubrificação. E o aquecedor não funcionava direito. Outras pequenas coisas continuavam dando errado. Nada de grande importância, mas o suficiente para me manter preocupada e, claro, distraída. O furgão provou ser o teste final. O inverno voltou à Montana e fui ver minha mãe, que estava batalhando contra a depressão. Havia passado um ano desde a cirurgia e,
Apesar da dieta vegetariana, seu nível de colesterol estava alto. O remédio causava terríveis alterações de humor e dores no peito. Ela estava disposta a desistir. Preferiria estar com o Senhor, ela disse. Se a qualidade da minha vida for reduzida, não faz sentido viver. Choramos e oramos juntas. Eu queria ser compreensiva e incentivadora, mas me senti muito frustrada. Minha mãe estava disposta a acabar com tudo porque ficou sem fôlego após recolher ervas daninhas e limpar a casa. Mãe, não são suas ações que a fizeram ser quem é, disse-lhe com lágrima. Nunca foi assim. Eu amo como você é. Preciso de você. Por favor, não desista. Na noite seguinte, ela parecia tão pequena e frágil enquanto se apoiava em meu furgão para me abraçar. Eu tinha vindo para encorajar, ajudar e consertar de alguma forma o curto-circuito emocional que transformou minha mãe, que antes era positiva, em uma pessoa negativa e sem esperança. Mas a visita curta havia terminado, dividida em um impasse. Você conseguiu subir o vidro da janela? Perguntou. Um dia antes ela havia abaixado o vidro elétrico do furgão e assim ele ficou, repelindo todos os nossos esforços criativos para fechá-lo. Não, mas estarei bem. Dei-lhe o último abraço, olhando para o céu. A neve tinha começado a cair e as nuvens estavam escuras, com ares de tempestade. O mecânico do posto de gasolina não conseguiu ajudar. Então coloquei uma toalha na porta do carro e fui embora da cidade, indignada. Indignada com o vidro da janela que não saía do lugar. Indignada com a minha mãe que parecia estar desistindo. Mas acima de tudo, indignada com Deus, que parecia não prestar nenhuma atenção em mim. Tudo bem, Deus, orei. O Senhor disse que não tenho porque nada pedir. O Senhor disse que nada tenho porque nada peço, então vai aí. Por favor, Senhor, faça o vidro subir. Já tentei de tudo, o Senhor é o único que pode me ajudar. Juntei uma soma razoável de fé e pressionei o botão no braço da porta. Nada. O vento açoitava pela janela, arrancando-lhe a toalha do seu lugar, no momento em que eu chegava à rodovia. A neve gélida rodopiava ao redor da toalha, oscilante e dentro do carro. Senhor, tu sabes que o meu aquecedor não funciona e são 241 quilômetros até minha casa. As lágrimas se derramaram enquanto eu tentava apalpá-las, fechar o zíper do meu casaco com apenas uma das mãos. O Senhor diz que suprirá todas as minhas necessidades de acordo com a sua riqueza em glória. Só preciso de um pequeno milagre. Por favor, parei por um instante, como se estivesse dando um tempo para a minha oração chegar aos céus. Meus olhos se fecharam por meio segundo enquanto eu pressionava o pequeno botão preto. Nada. Frustrada, desviei o carro para o acostamento da estrada e pisei com força no freio. Excelente. Saí do carro e bati a porta. O vento cortava o vale de um lado para o outro, cobrindo a estrada de neve. Tirei a toalha e removi a frágil capa do banco de trás. Se tu não cuidares de mim, eu cuidarei. A hostilidade queimava em minha garganta, sufocava-me enquanto eu vociferava palavras cheias de ira, desenvolvida durante o verão e outono espiritualmente gelados. Como posso saber que tu és real se não responde a uma pequena oração? Estou desesperada e tu estás em silêncio. Estou furiosa, mas parece que não te importas. No começo do mês eu havia dirigido por 24 quilômetros
com o vidro da janela abaixada em uma temperatura abaixo de zero. Levei horas para me aquecer novamente. Entrei no furgão, me enrolei na capa do assento traseiro e me preparei para uma viagem miserável. Por fim, desliguei o aquecedor defeituoso, visto que o ar morno apenas piorava o frio. Desabou sobre nós um silêncio desconfortável. Meu amigo desleal não parecia interessado em conversa. Então passei o resto da nevasca sozinha, lutando debaixo do manto da ameaçadora escuridão. Sintonizei uma rádio cristã e ouvi as pessoas falando sobre o amor de Deus. No entanto, pela primeira vez na minha vida, eu duvidava que isso fosse verdadeiro. Eles já questionaram: será que a dúvida sobre a soberania de Deus já balançou seus corações? Era tudo novo para mim, esse frio, o opressivo ceticismo. O relógio do rádio marcava 11 horas da noite quando finalmente cheguei em casa. Dirigi devagar durante a maior parte da viagem, olhando atenciosamente através da neve ofuscante, à procura de algum sinal da faixa divisória da estrada. Mas em algum lugar ao longo dos quilômetros gélidos e atemorizantes, perdi minha raiva. Dissolveu-se o último resíduo de raiva quando percebi, 40 quilômetros antes de casa, que eu estava aquecida de verdade. Embora meu nariz parecesse esfolado pelo vento e a minha bochecha formigasse, o resto do corpo estava extraordinariamente confortável, milagrosamente confortável. O Pai havia ouvido, o Pai havia respondido, não do jeito que eu pedi e, certamente, do modo como planejei. E certamente não do modo como planejei. Ele não levantou o vidro, mas me agasalhou em seus braços. Comecei a chorar de novo. Desta vez, não era a lágrima de uma filha exigente, mas daquela que recebeu a devida repreensão. Confie em mim, minha filha. Eu sei o que é melhor para você. Duvidando da bondade de Deus. Gostaria de saber como o Pai se sente quando pensamos o pior do seu respeito em vez do melhor. Será que o coração de Deus fica ferido, como o meu, quando questionamos seu amor? Você não me ama, disse meu filho de 13 anos, com o mesmo beicinho daquela tarde sem pizza há alguns anos. Ele estava provocando, mais ou menos, e disse isto com um sorriso irônico, mas ainda querendo que os comentários me ferissem, e conseguiu. O que você quer dizer? Eu quis gritar. Eu te visto, te alimento, cuido para que você tenha os acessórios para jogar futebol americano, tenho um zíper horrível e eterno na minha barriga, onde o médico me cortou para que você pudesse viver. Filho ingrato. E agora eu não o amo? Nada disso tinha valor naquele momento. Eu havia lhe dito que ele não poderia ficar acordado e assistir às finais do campeonato de futebol em noite de aula e, de repente, todo o meu amor havia acabado. Não é preciso uma tragédia para duvidar do amor de Deus. A dúvida vai crescendo devagarinho, tão traiçoeiramente quanto perigosa. Acontece quando nosso desejo não se realiza, quando nossas necessidades são ignoradas, ou ainda quando nós, à semelhança de Marta, estamos presas fazendo o trabalho sujo, enquanto todos se divertem. Ora, a dúvida em si mesma não é pecado, é simplesmente um pensamento ou sentimentos que surgem quase de forma involuntária, mas quando permitimos que se aloje em nosso coração por tempo suficiente e se prenda como uma semente de morango entre os nossos dentes, aquela pequena dúvida pode se tornar um grande problema. Uma dúvida não esclarecida pode transformar-se em incredulidade e descrença. Minha amiga, não é apenas pecado, mas também um sério problema.
Quando não cremos mais na bondade de Deus, quando não confiamos mais em seu zelo, acabamos nos esquivando de todo o amor de que precisamos para viver. A incredulidade derrubou Judas. Ele se recusou a confiar no tempo de Deus. A incredulidade endureceu o coração de Saul. Seus olhos se fecharam para a retidão dos caminhos de Deus. A incredulidade manteve os israelitas no deserto 40 anos, porque questionaram a capacidade de Deus em guiá-los. E também foi a incredulidade que no início abriu a porta da escuridão ao mundo criado para ser a pura luz. O jardim do Éden deve ter sido maravilhoso. Pense, não havia casa para limpar, refeições para preparar, roupas para passar. Eva desfrutou desse mundo, um marido deslumbrante, o paraíso como sala de estar, Deus como companheiro. Mas, de alguma forma, em meio a todas essas bênçãos, o admirável tornou-se mundano e o extraordinário veio a ser cansativo. E a sensação incômoda do descontentamento compeliu Eva a vaguear em direção à única coisa que Deus havia negado, a árvore da ciência do bem e do mal. E quanto a nós mulheres, que criamos uma necessidade desesperada em nós de sempre saber, de sempre compreender, desejamos um roteiro para nossas vidas. E quando Deus não o produz de imediato, sentamos para escrever o nosso próprio roteiro. Preciso saber, dizemos a nós mesmos. Não, responde Deus suavemente, você precisa confiar. Mas, assim como a primeira mulher, não damos importância à sua terna voz e nos dirigimos à árvore, não à árvore sacrificial da cruz, mas à beleza altiva e elevada chamada conhecimento, porque, afinal, conhecimento é poder, e é pelo poder que secretamente suspiramos. Creio que o erro final de Eva começou com um pensamento minúsculo, um pequeno e ardente receio de que, de algum modo, ela estava perdendo algo e que Deus não se interessava tanto por ela. O que havia de errado em algo tão encantador e desejável como o fruto proibido? Talvez um ressentimento oculto tenha atingido o seu espírito. Adão tinha que dar nome aos animais, enquanto ela tinha que colher os mamões. Qualquer que tenha sido o motivo para a minúscula irritação, isto a compeliu a querer mais. Satanás estava pronto e à espera, querendo lhe dar mais do que ela já havia pedido. Ele encheu sua mente de pergunta: é assim que Deus disse? Satanás a encorajou a duvidar da palavra e da bondade de Deus, até a pergunta incessante finalmente destruir sua fé no amor de Deus. A humanidade tem questionado o amor de Deus desde então, fazendo perguntas. Senhor, não te importas? Assim como Marta, temos nossas perguntas. Como ela, também temos nossas dúvidas. Alegro-me em saber que Deus não se intimida diante das nossas dúvidas, perguntas, temores e até mesmo de nossas frustrações. Ele deseja que confiemos em seu amor suficientemente, de modo a lhe dizer que estamos pensando e sentindo. Davi confiou assim. Ele é um maravilhoso exemplo de um coração sincero e aberto diante de Deus. O garoto pastor que se tornou rei derramou sua queixa perante Deus ao longo dos Salmos. Em Salmo 62:8, ele nos convida a fazer o mesmo. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Nossa amiga Marta estava no caminho certo naquele dia em Betânia. Em vez de permitir que suas dúvidas aumentassem, pegou suas preocupações e temores e os declarou a Jesus. Embora sua aproximação abrasiva e arrepiante não seja um grande exemplo, ainda há muitas lições importantes que podemos aprender do seu corajoso encontro com Cristo.
Primeiro, podemos apresentar a Jesus as nossas necessidades a qualquer hora e em qualquer lugar. Pedir e dar-se-vos-á, disse Jesus em Mateus 7,7. No grego, a palavra usada para pedir significa continue pedindo. Não conseguimos esgotar a paciência do Salvador. Ele nunca está tão ocupado que não possa ouvir o clamor dos nossos corações. Marta tirou vantagem desta disponibilidade, mesmo em meio à sua agitação e às preocupações da recepção. Em segundo lugar, Jesus realmente se preocupa com as nossas inquietações, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. Nos diz 1 Pedro 5,7, porque ele tem cuidado de vós. Jesus não desprezou as inquietações de Marta, não ficou zangado. Ao contrário, falou-lhe com infinita suavidade e ternura, reconhecendo a dor por trás de suas palavras de lamento. Finalmente, Jesus nos ama o suficiente para nos confrontar quando nossa atitude estiver errada. Disse o Senhor: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. E foi por isso que Jesus fez com Marta. Intuitivamente, ele compreendeu a dor de Marta, mas isso não impediu de dizer o que ela precisava ouvir. E Marta, para o seu bem, ouviu. Com muita frequência, penso, seguramos nossas dúvidas e confusão até que as perguntas explodem em acusações. Queremos lutar com Deus enfurecido com nossa situação. Então, a natureza humana nos faz querer correr e se esconder, acalentando nossa injustiça percebida e lambendo nossas feridas. Mas Marta não fez isso. Ela relatou seu caso, porém ficou com mais um pouco para ouvir o parecer de Jesus. Embora ela o tenha acusado de omisso, sentia a necessidade de ouvir a sua resposta. Desejava deixar o resultado em suas mãos. Amo a compaixão de Jesus nesta história. Ele viu a situação de Marta, compreendeu sua queixa, mas a amava demais para dar a ela o que ela desejava. Em vez disso, Jesus lhe deu o que ela precisava. Um convite para se aproximar dele. De braços abertos, convidou a mulher agitada a deixar as suas inquietações e cuidados e encontrar um refúgio nele. Quando você estiver perguntando, não há lugar melhor para ir do que para os braços daquele que tem a resposta. A resposta para a pergunta, Senhor, não te importas? É claro que ele se importa. Foi por essa razão que ele veio. Se eu fosse Deus e quisesse fazer contato com o homem, faria uma visita, 1 ou 2 semanas antes do evento. Já haveria muita propaganda. Atenderia as principais cidades antes de voltar ao meu confortável trono celestial. Seria apenas o tempo suficiente para atrair a atenção das pessoas e endireitar as coisas. Então sumiria de repente e estaria longe dali. Quem, em seu juízo perfeito, deixaria o céu para viver na terra? Seria como se um fazendeiro vendesse sua casa aconchegante para viver no chiqueiro. Ou como se Bill Gates abrisse mão dos bilhões da Microsoft para cuidar de um carrinho de cachorro-quente, ganhando o salário mínimo. Impensável. Mas isso foi o que exatamente Jesus fez. Deus se tornou como um de nós para que, quando perguntarmos, Senhor, não te importas? Não tenhamos dúvida que Ele se importa. Em vez de dar um telefonema ou fazer uma visita extraterrestre, Ele escolhe viver entre nós, mediante a encarnação de Jesus Cristo. Deus entrou no mundo pela mesma porta que entramos. Então, Ele ficou mais um pouco até permitirmos que, através da sua morte, Jesus passasse pela mesma saída dolorosa por que passaremos.
Ele se importa, é melhor você acreditar. É melhor você acreditar. Enquanto você guarda essa pergunta, nunca vai passar da dúvida para a certeza. Estará sempre diante do fruto brilhante e do sussurro da tentação de solucionar as dúvidas por si mesmo. O fato é que, enquanto não cessarmos de duvidar da bondade de Deus, não poderemos experimentar o seu amor. Marta revelou seu temor secreto em alto e bom som. E nós também podemos, mas, assim como Marta, devemos ficar um pouco mais para ouvir a doce certeza da sua resposta. Não espere grandes explicações ou desculpa, afinal, Deus é Deus. Seu reto Jó não conseguiu forçar a Deus a lhe dar explicação, então não devemos esperar compreender seus misteriosos caminhos. Mas descanse na certeza de que Deus vai responder. Ele almeja revelar seu amor a você, porém você não vai encontrá-lo lutando contra Deus. Não o encontrará se for cambaleando até sua presença e exigir um tratamento justo, mas o achará quando se sentar aos seus pés e lembrar-se quem ele é. Emanuel, Deus conosco. Ele sabe que a jornada é difícil, sabe que a vida raramente é justa. Jesus combateu os mesmos ventos gélidos da distração, do desânimo e da dúvida, que não nos deixa conhecer o amor de Deus. Mas como o Pai deseja nos envolver em seus braços, Ele deseja trocar os finos cobertores da nossa autossuficiência para a sua suficiência integral. O Senhor Jesus nos convida a lançar nossas dúvidas, medos e ansiedades sobre Ele e descobrir o quanto Ele se importa. Confie em mim, minha filha, Ele sussurra. Sei o que é melhor para você. Fique com Deus. Até um dia, até qualquer hora, se assim for a vontade do Altíssimo.